Eu li o Evangelho Proibido dos Anjos Caídos e descobri um negócio extremamente bizarro e pensei, peraí, que eu vou abrir uma live e vou contar para as pessoas o que eu descobri. Esse evangelho vai falar para a gente que nós estamos presos em uma simulação dos anjos caídos. E é isso que eu vou lhes contar com detalhes quase que obsessivos hoje, nessa live que começa agora. Eu vou lhes contar um segredo que consta dentro desse evangelho perdido e proibido, que vai mudar, vai fazer um shift assim na cabeça de vocês, vai com certeza mudar a maneira com a qual você enxerga a sua vida e a maneira com a qual você enxerga a sua realidade. Então, não pisque aqui nessa live de hoje, tá? Já pega papel e caneta para anotar aí os insights que você vai ter e vem comigo. Bom, há algum tempo eu venho aqui destrinchando com vocês no canal os textos da biblioteca de Nag Hammadi. E hoje eu vim trazer um texto que é absurdamente bizarro, só para vocês entenderem o que é a biblioteca de Nag Hammadi. O que acontece, senhores, é que existem alguns textos que ficaram de fora da Bíblia. Ai, mas por que eles ficaram de fora da Bíblia? Porque eles falavam alguma mentira? Não, né, gente? Porque eles falavam coisas que são difíceis demais para a religião institucionalizada. Essas coisas, elas tendem a quebrar o padrão daquilo que a gente entende como sendo o cristianismo, o judaísmo e muitas outras religiões pelo mundo. E aí, o que eles fazem? Eles montam a Bíblia lá, né? Começam a montar a Bíblia no século III, terminam no século VI, no Império de Constantino, e pegam todos esses textos que não serviram para eles e, ao invés deles queimarem esses textos, eles escondem esses textos. Onde? Numa biblioteca escondida em Nag Hammadi, no Egito. Eles vão colocar um monte de pedra para fingir que é uma parede, uma estante na frente, e ninguém suspeitava por séculos, quase que por milênios, que esses textos estavam escondidos lá. De repente, um dia, em 1937, uma pessoa estava limpando, percebeu ali uma inconsistência na parede e acabou descobrindo uma biblioteca inteira com textos apócrifos. É dessa biblioteca que vem os 13 códigos, que são os 13 códigos da biblioteca de Nag Hammadi. E hoje eu vou lhes contar um texto que conta dentro do Códice 5, que é o Evangelho Proibido dos Anjos Caídos. E esse evangelho é um negócio assim que não tem absolutamente nada a ver com religião. É exatamente por isso que é extremamente intrigante, porque esse evangelho vai falar assim, ó, mais ou menos, tá? Ele vai falar: você não está vivendo a vida. Você está preso dentro de um imenso teatro. Você está vivendo uma espécie de um jogo, uma simulação que foi cuidadosamente criada, cuidadosamente estruturada para você esquecer quem você é. E o mais perturbador de tudo é que esse texto vai falar assim, ó, essa simulação, ela não foi criada para te destruir, mas sim ela foi criada para te testar. E aí tem uma ideia, né, muito antiga, muito mais antiga que as religiões, que diz que o que é imortal não morre no final. E aí Dona Sandy foi lá e se apropriou dessa música e se apropriou dessa fala e fez o que é imortal não morre no final. Então, como a própria Sandy já dizia, o que é imortal não morre no final. Só que, tirando essa baboseira da música da Sandy, né, que é uma adaptação muito tosca da música do Titanic, tirando essa coisa tosca, o que esse evangelho proibido estava querendo dizer é que, uma vez que a energia é criada, ela nunca pode ser destruída, ela só vai mudar de forma. Então, se a gente começa a interpretar essa fala desse evangelho, a gente começa a perceber que até a própria ciência, no presente momento, já está conseguindo identificar um pouco disso que esse evangelho queria dizer. Porque a ciência já está afirmando coisas parecidas, né? E, inclusive, já afirma há algum tempo. Por exemplo, Lavoisier falava: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E o que esse evangelho quer dizer? Ele quer dizer exatamente sobre essa lei de Lavoisier? Não. Ele quer dizer que o corpo, que as pessoas, elas não duram para sempre dentro do mesmo corpo.
mas a consciência sim, porque a consciência nunca acaba. A consciência ela só troca de roupa. Tipo, ela troca de fase, troca de avatar. Esse evangelho é um evangelho que vai falar que o corpo é uma espécie de traje. Ou seja, quando você entra aqui nessa realidade, você veste essa roupa para entrar aqui nessa realidade. E aí, quando você sai dessa realidade, essa roupa não presta mais. E aí você não pode mais usar essa mesma roupa. Então, esse evangelho, traduzindo em miúdos, ele está trazendo ali o primeiro conceito do espiritismo, né, segundo Allan Kardec. Porque ele vai falar exatamente o que Allan Kardec fala nos seus textos, só que Allan Kardec e a própria inscrição, né, a própria criação do Evangelho segundo o Espiritismo vem depois, aliás, vem antes, e essa biblioteca é descoberta depois. Ou seja, Allan Kardec meio que canalizou a mesma informação que estava nesse evangelho, ou será que ele já sabia porque ele teve algum contato, um contato extrafísico, um contato com os próprios espíritos? A gente não sabe. Só o que a gente sabe é que o evangelho segundo o espiritismo vai vir antes e a abertura, a descoberta desses textos vai acontecer em 1937. Então, a gente não sabe exatamente quem copiou quem. Só o que a gente sabe é que parece que isso é uma verdade universal e que pode ser acessada por qualquer pessoa. E aí ele vai continuar, ele vai falar assim, ó, você, ou seja, a sua consciência, é anterior a tudo isso, anterior até o próprio planeta, anterior até o próprio universo. O problema é que você não percebe que isso acontece, por quê? Porque dentro dessa simulação, e sim, o evangelho usa essa palavra, tá? Não é tradução, não é erro, é essa palavra, ele vai falar assim, dentro dessa simulação, você acaba sendo convencido de que você é pequeno, você acaba sendo convencido que você é insignificante, que você é tipo só um pontinho inútil no universo infinito. Só que ele fala assim que isso, né, esse convencimento que as pessoas sofreram é uma estratégia genial. Por quê? Porque você pega uma pessoa que é imortal e que não morre no final, olha a propaganda da Jequiti, e de repente você convence essa pessoa que ele é só poeira cósmica, que ele não tem importância e isso o evangelho vai chamar de engenharia psicológica. Não com essas palavras, até porque não existia nem engenharia nem psicologia na época que ele foi escrito. A gente está falando de um texto de aproximadamente 3.000 anos, mas ele vai dar a entender que existe ali uma manipulação. Então, dentro desse dar a entender que existe uma manipulação, esse evangelho vai falar de uma elite ideológica. E aí, imagina, gente, o contexto que isso foi escrito, tá? 3.000 anos atrás. Que elite ideológica era essa? Não é a mesma elite ideológica que existe hoje, claro, mas o Evangelho já vai falar disso. Ele chama essa elite ideológica de a elite dos anjos caídos. E fala que não é necessariamente esse termo, anjos caídos, e que isso é uma adaptação da tradução. Então, alguns traduzem como essa elite ideológica sendo a cabala, outros traduzem como sendo os observadores, outros traduzem como sendo os anjos caídos, outros traduzem como sendo demônios. Existem várias traduções ali, porque a palavra que eles usaram para referenciar anjos caídos nesse texto, ela não se traduz, tipo, não encontraram tradução para ela. Então, se deduz, tá? E aí, eles falam que essa galera aí, que são esses anjos caídos, se assim a gente vai tratar, e eu vou tratar dentro desses termos, porque esse título foi o título que eu escolhi para colocar aqui na live, então é assim que eu vou tratar, tá? Mas aí ele vai falar que esses anjos caídos, eles vão escolher a realidade que as pessoas vão viver. E que cada pessoa que entra para viver dentro dessa realidade, ela aceita escolher dentro desse nível de realidade as experiências que ela vai ter. Então, ela fala assim: olha, as pessoas que estão subjugadas, né, e que estão sendo monitoradas, manipuladas por esses anjos caídos, elas entraram lá porque elas quiseram, mas ao mesmo tempo porque elas caíram. E aí não fala assim, ai, que foi Deus que expulsou, tipo aquela metáfora lá de Adão e Eva no paraíso, não é nesse nível, não. Mas fala assim que essas pessoas que entraram aqui escolheram o mundo. E principalmente, essas pessoas que entraram aqui, elas escolheram quem vai governar esse mundo. Então,
Se essas pessoas estão aqui passando o que estão passando, é porque elas escolheram como governantes esses tais desses anjos caídos. Gente, meu cabelo parecendo uma piaçava hoje. Olha, a água com calcário realmente faz diferença. Eu não sei se eu deixo para frente, se eu deixo para trás, eu não sei assim, que jeito que eu assusto mais vocês, tá? Mas me deixem saber aí nos comentários qual é o jeito que eu assusto mais, que aí eu deixo para vocês na próxima live. Ai, ai, ai. O cabelo ruim, será que isso aqui é um momento clássico? Momento Forças ao Ícone. Com certeza. Com certeza isso aqui é um clássico momento forças ao ícone. Mas pera, vamos voltar aqui pro pensamento. Desculpa interromper, gente, é que eu me olhei aqui no retorno e eu falei, nossa, nossa. Aí ele vai falar assim, ó, essa galera aí, esses anjos caídos, eles escolheram o mundo e eles escolheram governar o mundo e eles convenceram as pessoas que são os imortais de que eles são mortais. E essa é a chave sustentada pela simulação dessa Matrix. Então ele fala que essa chave é sustentada por consentimento inconsciente. Então que todo mundo que está vivendo isso aceitou, mas aceitou de uma maneira completamente inconsciente, ou seja, ninguém sabia o que realmente ia acontecer, se aceitasse ou se não aceitasse. E aí eu consegui fazer um paralelo muito interessante entre esse Evangelho dos Anjos Caídos e o personagem Cypher de Matrix. Ele não é um personagem assim muito grande dentro da trilogia nem dos filmes, mas ele chama atenção por quê? Porque ele é um cara que faz umas coisas meio erradas, sabe? Ele prefere ficar na ilusão, por quê? Porque ele mesmo diz que a ignorância é uma bênção. Então, quem assistiu o filme sabe, né? Quem assistiu a trilogia sabe que ele é tripulante lá da nave de Morpheus e ele acaba atraindo o grupo em determinado momento. Então, tem uma parte, né? Tem uma cena dele no filme que ele vai ao restaurante e quando ele vai no restaurante ao lado do agente Smith, que é o grande vilão da saga ali de Matrix. E aí, ele começa a comer um pedaço de carne, assim, que, tipo, na foto parece muito suculenta. E aí, ele olha para essa carne, assim, e ele sabe que essa carne não é real. Então, ele olha para a carne, ele sabe que ela não é real, ele sabe que ela é feita de código, mas ele vai falar mais ou menos assim no filme, se eu não estou errado. Ele fala assim: ó, eu sei que esse bife não existe, eu sei que quando eu coloco esse bife na minha boca, a Matrix está dizendo ao meu cérebro que ele é suculento e delicioso. E depois de 9 anos, sabe o que eu percebi? Eu percebi que a ignorância é uma bênção. Ou seja, ele passou 9 anos vivendo fora da Matrix. E de repente, quando ele coloca um pedaço de carne na boca, o negócio é tão bom, ou seja, a Matrix faz esse pedaço de carne parecer tão suculento para ele, que automaticamente ele prefere viver na ignorância, ou seja, viver fingindo que não sabe que está preso na Matrix, do que ter que se abster de prazeres como esse, por exemplo, se abster do prazer de comer uma carne. Então, ele sabe que é mentira, sim, mas ele acaba preferindo o conforto da mentira. E aí, a gente consegue fazer um paralelo bem interessante, não só com o Evangelho dos Anjos Caídos, mas com as coisas que a gente vive na nossa vida, né? Porque que a gente usa o tempo todo coisas que não são reais para a gente se anestesiar ao invés de encarar a realidade. Então a gente faz isso o tempo todo com várias coisas. Existem diversos tipos de anestesia aqui dentro dessa realidade. E esse evangelho que é muito antigo, que é muito antecessor de Matrix, que é assim, um negócio que foi escrito há pelo menos uns 3.000 anos, já vai falar de um conhecimento que a gente precisou de uma trilogia, meio que uma quadrilogia, né? Porque depois saiu o último filme de Matrix, para entender essa frase aqui do Cypher e por que ele estava falando sobre isso. No fim das contas, ele não estava falando sobre uma realidade controlada por máquinas ou por seres malignos que criaram uma tecnologia extremamente bizarra, não. Ele estava, sim, falando da consciência, né? Do prazer que existe em você estar dormindo, do prazer que existe em você estar consciente. Então, esse evangelho, ele vai chamar esse prazer inconsciente, essa preferência que os humanos têm de estarem dispostos a tudo, independentemente da consciência, de serem pessoas que estão dormentes, esse evangelho vai chamar
essa situação toda de venda da alma. E, gente, vender a alma é um termo bem difundido dentre as comunidades religiosas, né? Tipo, as pessoas costumam falar assim, ai, fulano se vendeu. Ai, se vendeu para quem? Vendeu a alma para o diabo. Isso é bem comum. Só que nesse evangelho, essa venda da alma não vai ser necessariamente um contrato com uma entidade vermelha que possui um chifre. Inclusive, esse próprio evangelho vai falar, calma, isso nem existe. Tipo, o evangelho dos anjos caídos vai falar que não existe demônio. Então, anjo caído, o termo anjo caído, não tem absolutamente nada a ver com demônio. Esse termo foi deturpado por seja lá quem for que fez a tradução desse termo na hora de escrever a Bíblia. Então ele fala assim: quando você começa a trocar a transcendência por conforto, por fama, por prazer e validação, é isso que sustenta o sistema. E se você troca essas coisas, automaticamente você está vendendo a alma para esses anjos caídos. Então, olha que interessante, porque isso faz todo sentido com coisas que a gente vê acontecendo todos os dias na nossa sociedade, né? E aí, presta bastante atenção nessa parte aqui agora que eu vou falar, porque nessa parte aqui é uma parte que entra um segredo bem desconfortável sobre esse evangelho, porque, gente, é um calhamaço assim, tá? São 240 páginas. Então, isso que eu tô trazendo para vocês aqui é o resumo do resumo do resumo, e eu tô fazendo um highlight das partes mais interessantes e que realmente fazem sentido com o cotidiano. Por que que fazem sentido com o cotidiano? Porque é um texto de, sei lá, ano 1000 antes de Cristo. Então, não vai fazer sentido com o cotidiano muitas das coisas que estão ali. E eu mesmo fiz uma assim, mega leitura dinâmica quando eu estava lendo esse negócio. Sabe aquela leitura que você passa o olho assim, e daí o seu olho vai identificar aquilo que é mais interessante? Pois é. Por quê? Porque se eu ficasse lendo aquele negócio inteiro lá, eu ia pirar. Mas o que eu consegui tirar, e principalmente essa parte aqui que vai ser o segredo mais desconfortável, é que esses tais desses chamados anjos caídos ali, eles não possuem a mesma conexão que nós possuímos com algo que o evangelho vai chamar de fonte de energia ilimitada. Ele fala assim: o universo possui uma fonte de energia ilimitada. Essa fonte de energia ilimitada está em cada um dos seres que vivem no universo. Então, tá nas plantas, nas pessoas, nos animais, de todos os lugares do universo, nos alienígenas também. Só que esses anjos caídos, eles não possuem uma parte disso, ou seja, eles não são parte desse universo. Eles são parte de um universo paralelo. Olha a loucura! Como é que um texto de 3.000 anos atrás pode falar de um universo paralelo, de realidades paralelas? Ele fala assim, ó, esses seres, como eles não pertencem aqui, eles vão operar numa camada inferior da consciência. Então, eles vão atuar em cima de poder, controle, desejo, manipulação. Eles não criam com compaixão, eles criam com estratégia. Então, eles precisam de tudo que você puder fornecer para ele. Então, eles vão precisar da sua imaginação, da sua emoção, eles vão precisar do seu medo, porque mesmo que a pessoa estiver adormecida dentro desse sistema que foi criado para eles, essa pessoa, ela está conectada a uma fonte maior, que é essa fonte limitada do universo. E eles não estão, tipo os anjos caídos nessa história, não estão conectados. Então, eles acabam utilizando a conexão que os seres humanos zumbis têm com essa fonte para poder criar e para poder ir em frente com os seus planos. Então, esse evangelho, ele faz uma loucura, tá? Para explicar isso que eu estou explicando para vocês. Ele vai, faz parábola, explica por umas frases complexas, uns negócios difíceis, que eu li em inglês, e eu domino inglês, e mesmo assim foi difícil para mim. Tinha ali umas, do texto inteiro, tinha umas 10 palavras que eu nunca vi na minha vida, tive que pesquisar, e o próprio Google e o ChatGPT falaram que são palavras de línguas mortas, então que não tem muita tradução. Então ele vai falar assim, ó, mesmo se você estiver preso das 9 às 5, na rotina, na ansiedade, ou fazendo coisas para esse sistema, você ainda assim, dentro de você, vai carregar essa centelha criadora do universo. Então, essa simulação, ela vai funcionar mais ou menos assim. Ela vai manipular a sua percepção coletiva, ela vai criar medo, criar narrativas, criar
massas gigantes usando o poder das próprias pessoas que são conectadas a essa fonte. Então, eles criam usando o poder que a gente dá para eles. E isso, para mim, é extremamente interessante. Quando a gente dá esse poder para eles conseguirem acessar essa camada criadora que existe dentro de nós, que é parte do todo, né, que é parte do universo, eles acabam conseguindo materializar tudo aquilo que eles querem na realidade. Então, guerras, crises, pânico global, colapso, tudo que tem na mente coletiva, e principalmente eles que vão fazer essa questão, mas só se a gente permitir fazer. Ou seja, a gente tem que dar permissão, mesmo que essa permissão seja inconsciente. Então, quem vai controlar essa mente coletiva também vai controlar o palco. Então, ao mesmo tempo que eles usam a gente para criar e passam isso para a gente como se fosse uma tela, sabe? Uma tela de televisão, mas hoje em dia eu acho que não está mais em tela de televisão, não. Hoje em dia eu acho que isso está mais numa tela de celular. Ao mesmo tempo que eles usam a gente para criar, eles passam isso para a gente para controlar as narrativas e controlar o palco. E aí, no final do texto, quase que no final, né? O texto vai revelar que as pessoas, elas não necessariamente precisam fazer parte disso. Então, vai falar que você não pode ser forçado a aceitar isso, que eles não podem forçar você. Vai falar que essa simulação, ela não é uma prisão física, ou seja, você não está fisicamente ligado a ela, você está apenas de maneira consciencial ligado a ela, é uma prisão perceptiva. Então, essa ideia de armadilha da alma, ou karma, ou você é pecador e precisa sofrer, isso cai por terra de uma maneira muito grande, né? E dá para entender por que, que isso não foi parar dentro da Bíblia. Porque se você fala para as pessoas que elas não precisam ter medo de um inferno, por exemplo, ou de uma entidade que vai fazer o julgamento, que vai castigá-las na hora da morte, automaticamente a pessoa não precisa pertencer a um sistema religioso e alimentar esse sistema religioso, né? Principalmente com dinheiro. Então, o que ele fala, o que esse evangelho fala, é que essa armadilha são camadas psicológicas que vão sendo instauradas na cabeça das pessoas, que as pessoas vão acreditando, e ao elas irem acreditando nessas coisas, elas vão ficando merecedoras daquela coisa indefinitivamente. Então, o próprio princípio que rege esse evangelho proibido é o princípio da causa e do efeito. Vai falar assim que toda escolha que você fizer, você vai ter que arcar com a consequência daquela escolha. E, gente, eu achei isso muito interessante, porque o princípio da causa e do efeito é o sexto princípio hermético. Hermes Trismegistus, que inclusive é uma figura que a gente nem sabe se existiu de verdade, ou se foi uma apropriação do deus egípcio Thoth, ele vai falar exatamente isso, dentro do sexto princípio hermético, do princípio da causa e do efeito. Vai falar que tudo aquilo que você causa tem um efeito, tudo aquilo que você faz tem um efeito, que você precisa arcar com as consequências daquilo que você causa. E aí, dentro disso, então, né, dentro desse texto que ele vai elaborando e falando da causa, da consequência, o texto vai falar que existem duas coisas que precisam ser observadas para que as pessoas não estejam presas nessa realidade. É a mente e a palavra. E mente, gente, não é necessariamente a nossa mente física, não é necessariamente o cérebro, mas é sim a consciência. E palavra também não é necessariamente aquela questão da palavra da Bíblia, não é nesse sentido, mas sim a palavra que é dita para você e que gera imagens na sua mente. Por exemplo, se eu falar assim para vocês agora, olha, não pense em um macaco amarelo. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo imaginou um macaco amarelo. Por quê? Porque quando você nomeia alguma coisa, a sua mente vai processar aquela coisa. Então, esse evangelho vai falar que a imaginação, que a criação dos seres humanos, ela cria realidades. Então, o macaco amarelo, ele não existia até eu falar para vocês pensarem no macaco amarelo. Aqui dentro dessa live ninguém falou de macaco amarelo, não tinha ninguém pensando em macaco amarelo. Mas de repente eu falo macaco amarelo e todo mundo pensa no macaco amarelo. Então a imaginação com propósito cria realidades. Pode ver, a mente de vocês acabou de criar um macaco amarelo agora. Um macaco que nem existia, nem estava aqui no contexto. Então, essa palavra que esse evangelho vai falar
é mais ou menos assim, ó. Quando você acredita que você é apenas um corpo, você é jogo deles. Ou seja, você faz parte do jogo deles. Mas quando você começa a perceber que a sua imaginação molda a sua experiência, você começa a sair da narrativa imposta. Então, isso não é, mais uma vez, baboseira de livro de autoajuda e nem nada do tipo, até porque esses livros de autoajuda, eles mais autoatrapalham do que eles autoajudam, né, gente? Porque se a pessoa tivesse precisando de ajuda, ela não ia encontrar nela mesma. Então, o livro não pode ser livro de autoajuda nunca, porque quem está precisando de ajuda de alguém, não autoajuda. Não existe a autoajuda. Eu acho esse termo muito bizarro. Então, isso não é esses papos New Age e tal, até porque o New Age, o papo New Age, o papo espiritualista, ele sempre vai falar que é culpa de alguém, ele sempre vai culpar alguém, vai sempre trazer um inimigo para a história, vai sempre falar que é uma questão energética, que você tem que a energia. Não, esse texto não. Esse texto ele vem falar de neurociência pura. Por que neurociência pura? Porque a neurociência já comprova, a neurociência já sabe que a sua percepção molda a realidade. Não que o que você pensa vai transformar a realidade, não é assim que funciona, não é magia. Mas é o contrário. Quando eu mandei vocês pensarem no macaco amarelo, todo mundo pensou no macaco amarelo. Então, a partir de agora, você saiu aqui dessa live, você foi, sei lá, viver. Qualquer coisa que você for ver que remeta a um macaco amarelo, você vai lembrar dessa live aqui. Por quê? Porque isso está na sua cabeça. Então, a nossa mente, ela vai filtrar o mundo baseado naquilo que a gente acredita. Isso é neurociência. E é isso que esse texto fala. Então, quando você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem interessante, vocês vão conseguir relacionar. Você compra um carro novo, lançamento, acabou de lançar. Você pensa assim, vou comprar esse carro porque ninguém tem ainda. A partir do momento que você compra, que você tira esse carro da concessionária, você começa a ver 450 mil carros iguais a esse seu novo que você comprou. Aí você para e fala assim, mas peraí, até ontem eu não via esse carro na rua. Aí foi só eu comprar e agora eu tô vendo esse carro na rua. O que que é? Tá todo mundo com inveja de mim? Todo mundo comprou o carro igual? Claro que não, né? O centro do universo. Ninguém tá olhando para sua vida para falar, olha, o fulano de não sei das quantas vai lá comprar um Celta, então também vou lá comprar o Celta. Não é assim que funciona. É que a partir do momento que você compra aquele carro, que você tem atenção para aquele carro, o seu cérebro está filtrado a partir daquela realidade. Então você começa a perceber no mundo aquele carro que antes você não percebia. Quer ver um outro exemplo aqui, gente? Vou contar um exemplo pessoal, tá? Uma fofoquinha. Fofocas intergalácticas. Esses dias, ó, eu já fui 2 vezes para a Islândia. Sabe o país Islândia? Já fui 2 vezes para lá. E eu nunca tinha reparado isso na minha vida, tá? Que existe um iogurte islandês que se chama Skyr. Vocês já ouviram falar? É um iogurte muito parecido com o iogurte grego. Vou ver até se eu pego uma imagem dele aqui. Um iogurte muito parecido com o iogurte grego, só que ele é absurdamente mais grosso e por ser absurdamente mais grosso, ele é absurdamente mais proteico. Então, é um iogurte islandês. Eu já fui 2 vezes para lá, já frequentei mercado lá, já fiz um monte de coisa lá na Islândia e eu nunca vi essa porcaria desse iogurte lá. Nunca nem prestei atenção, nunca nem tchum. Aí, já vou subir a imagem para vocês aí verem. Talvez vocês até conheçam, porque a Islândia é um país que tem pouca importação, ele exporta pouca coisa, sim, mas o pouco que ele exporta é bem enigmático, né? Tipo, a água da Islândia é bem enigmática, tudo é bem característico deles. Já tô subindo aqui. Aí, eu nunca tinha ouvido falar desse negócio do Skyr, né? Mas aí passou um vídeo para mim no TikTok. E a menina era aqui da Polônia, ela estava falando polonês. E ela falou assim: Você conhece o Skyr? Aí eu ouvi ela falando polonês e falei: O que é Skyr? Que eu nunca ouvi falar. E prestei atenção ali no videozinho dela de 3 minutos, né? E ela falando que era um iogurte islandês, que só vende lá, mas que ela tinha encontrado um lugar aqui na Polônia para vender, que é um iogurte bem grosso, que ele tem muita proteína, que ele é super bom para comer, para tem probiótico, não sei o quê. Ela estava falando isso lá no vídeo dela. Gente, no mesmo dia, eu fui no mercado que eu vou há pelo menos 8 anos, que eu moro na Polônia já há 8 anos, então fui no mercado
que eu vou todas as semanas, praticamente, às vezes eu vou a semana inteira, porque falta coisa em casa, eu tenho que ir lá buscar. E eu cheguei na prateleira de iogurte, o que que tinha? Um Skyr. Eu nunca nem tinha visto esse negócio. E tinha uma caixa com um só dentro. Tipo, porque realmente é popular e todo mundo toma aqui na Polônia, só que eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca tinha prestado atenção. Então, olha o que eu estou falando para vocês do viés de confirmação. A partir do momento que você entende uma coisa, que você mentaliza aquilo, que você cria aquilo aqui dentro, o mundo vai começar a te mostrar aquela coisa. Não porque não existia antes, não é mágica, mas porque agora o seu cérebro, ele está apto a perceber coisas que antes ele não estava apto a perceber. Então, esse texto aqui, ele vai trazer neurociência pura. E eu achei algo dentro desse texto que é de extrema bizarrice, gente. Porque como assim um texto que fala sobre anjos caídos está, na verdade, falando sobre o cérebro e sobre a consciência? Como assim? O que que esse povo do passado sabia? E principalmente como que eles podem ser mais avançados no pensamento filosófico e científico do que o que nós somos hoje, por exemplo, né? Ele vai falar para a gente que o cérebro, o nosso cérebro vai filtrar o mundo a partir da nossa percepção. E aí, eu gosto muito do Godin, né? Gosto muito do Neville Goddard, eu tenho certeza que vocês conhecem ele também. Ele é um cara que vai falar várias coisas interessantes. E tem uma frase dele que não tem absolutamente nada a ver com Deus, embora ele use esse nome de Deus, e embora ele fosse um cara bem espiritualizado. Ele vai falar o seguinte, ó, Deus tornou-se homem para que o homem pudesse se tornar Deus. E com essa frase, o que que ele está querendo dizer? Para mim, gente, essa frase aqui é tipo o manual de saída da Matrix, porque quando ele fala assim, Deus se tornou o homem para que o homem pudesse se tornar Deus, significa que para que a gente pudesse ter essa característica de criador, ou seja, para criar a nossa própria realidade, Deus teve que descer e se tornar quem nós somos. Então é assim, ó, da fonte nós viemos, nós viemos, e para a fonte nós vamos voltar. Então, esse manual de saída traz para a gente essa expressão do nascer do alto, né? Como está propriamente descrito ali na tradição cristã mesmo. E isso, gente, esse nascer do alto não é virar religioso, mas sim é despertar para o fato e principalmente entender que você é o personagem, que você é o autor da sua própria história. Você é, ao mesmo tempo, o autor e o próprio personagem. E aqui entra, dentro dessa ideia de ser o autor e ser o personagem, o perigo dessa história toda. Por quê? Porque enquanto as pessoas estão emocionalmente conectadas com narrativas de medo, de culpa, de ódio coletivo, esse texto deixa muito claro que você só está emprestando a sua energia criadora para esse roteiro que os anjos caídos estão escrevendo para o planeta Terra. E, gente, quando eu falo anjos caídos, não é no sentido de anjo bíblico, tá? Até porque eu não acredito em nada dessa baboseira, vocês sabem muito bem. E tampouco eu estou falando daqueles anjos caídos do livro de Enoque. O que eu estou trazendo aqui para vocês hoje é uma sabedoria ancestral. É algo que data muito antes dessa baboseira toda ter sido escrita e ter sido institucionalizada. Eu estou falando de forças que operam aqui na nossa realidade e que, de acordo com o texto, elas perdem a força se você não acreditar nelas. Então, vocês já perceberam como é interessante as pessoas que são religiosas? Eu presto muita atenção, eu sou uma pessoa muito observadora, principalmente do comportamento das outras pessoas. E as pessoas que são muito religiosas, elas passam mais tempo falando do diabo, igual a tia Neide, sabe? A tia Neide, ela é maravilhosa, ela só fala do diabo 24 horas por dia. Então, as pessoas religiosas, elas passam muito mais tempo falando do inimigo, como elas mesmas intitulam, do que de Deus. Então, se você conversar com uma pessoa muito evangélica, muito cristã, você vai perceber. Elas estão tão preocupadas com a religião delas, estão tão preocupadas com o amor de Deus, que elas passam mais tempo demonizando as coisas do que amando as coisas. Então, esse texto, ele é genial, porque ele vai falar que esse sistema não é sustentado por correntes, ou seja, que ninguém está aqui obrigado
a acreditar nessas coisas, mas sim que as pessoas estão aqui justamente e exclusivamente sustentando esse sistema por crença. Que as pessoas só sustentam esse sistema porque elas acreditam que isso é verdade. E aí, esse evangelho também vai te ensinar, ali no final, a escapar dessa realidade. Ele vai falar assim: você quer escapar dessa realidade? Você quer escapar desse esquema dos anjos caídos? Você quer que os anjos caídos parem de te utilizar como massa de manobra? E você quer começar a criar a vida dos seus sonhos? Ele fala bem assim, uma coisa bem livro autoajuda, que só auto atrapalha. Lembra que os livros de autoajuda não existem, tá? Mas ele vai falar, ele vai passar ali uns passos, e eu vou passar os passos agora que está no livro, até para poupar vocês de ler aquele gigantão lá, aquele bolão de papel. Eu vou passar os passos, quem tiver interesse anota aí e segue se tiver vontade, tá bom? O primeiro passo é mais ou menos assim, ó. Vai falar assim: pare de se identificar com o corpo. Tipo, o corpo é só um traje, é só uma experiência, não é a sua essência. E eu já contei para vocês em algumas oportunidades aqui no canal, né? Que quando eu vou entrar em projeção astral, eu escuto como se fosse um mentor espiritual, uma voz, sei lá, vozes da minha cabeça, que fala assim para mim: larga o ego. Enquanto você não larga o ego, você não sai do corpo. Eu conto isso aqui, ó, no meu livro de projeção astral. Gente, isso aqui é a Bíblia da projeção astral, tá? Tem tudo. Tem a história da projeção astral, a explicação científica, a explicação metafísica, tem as técnicas que eu uso, tem as minhas experiências, tá tudo aqui. O meu livro, esse aqui de projeção astral, e muitos outros meus livros estão disponíveis no meu site, carolcapelportal.com. Inclusive, o site está de cara nova, viu? E eu recomendo que você dê uma passadinha lá, que tá bem bonito, deu um trabalho desgramento para fazer, e foi caro. Então, valorizem esse momento da sua blogueira falida. Porque eu sou bem sucedida como empresária, como blogueira. Como blogueira, eu sou muito falida. Então, valorizem o site novo, agora tá mais fácil lá de achar os livros. Tem lá o link dos livros, aí quando você clicar, vai estar escrito lá se você quer comprar em português, inglês ou espanhol, você clica a língua que você quer. E aí, quando você clicar no livro, vai aparecer todas as Amazons abertas bonitinho, porque você tem que comprar na Amazon do seu país, tá? Se você mora no Brasil, tem que comprar na Amazon Brasil. Se você mora na Irlanda, tem que comprar na Amazon Irlanda. Olha só, parece óbvio isso que eu tô falando, mas não é óbvio. Óbvio, viu? Tem gente que fala assim para mim: Carol, eu comprei o seu livro e não chegou. E aí entrei em contato com a Amazon, falaram que eu comprei na Amazon errado. Caramba, né? Me ajuda a te ajudar. Mora nos Estados Unidos? Amazon Estados Unidos. Mora na Inglaterra? Amazon Inglaterra. É assim que funciona. Mas aí eu já deixei tudo bonitinho para vocês lá no site, porque aí não tem erro, é só você clicar no país que você mora e comprar. Tem assim, ó, na versão física, tá? Que é um livro pesadão. Isso aqui é bom que você usa de arma. E dá até para se proteger de bala perdida no Brasil. Anda com ele assim, ó. Coração tá firme aqui, forte. Se quiser, por exemplo, se proteger de bala perdida que vem na cabeça, ó, aqui, ó. Entendeu? Ele é multiuso, ele te salva para te ajudar a sair do corpo e também te salva de bala perdida no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Um salve para os carioca. Então, está disponível na Amazon pelo mundo inteiro. Então, nesse livro aqui, gente, eu conto durante as minhas experiências de projeção astral que sempre que eu vou sair, vem uma voz e fala assim: se você não largar o seu ego, se você não largar o corpo, o traje, você não vai sair do corpo. E é bizarro, gente. Eu começo a largar, começo a sair. Então, esse primeiro passo vai falar assim para você: pare de se identificar com o seu corpo, você não é isso. Segundo passo, o segundo passo vai falar assim: você imagina, pensa bastante, né? Então, se você pensa bastante, comece a observar as suas imaginações, comece a observar os seus pensamentos. Então, porque o que você assume como sendo verdade tende a endurecer em fato. É isso que ele fala. Se você assume que você é um bosta, você vai virar um bosta. Agora, se você assume que você tem ali autoridade interior, que você é livre, que você tem poder, você vai ter esse poder. Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo que ele vai falar assim, ó, vamos retirar o consentimento, essa palavra.
Vou refazer a frase. Vamos retirar o consentimento emocional do caos coletivo. Então, basicamente, ele está falando assim, ó, o caos está lá, o caos vai sempre existir, o caos sempre existirá, mas você não vai consentir com isso. E com isso não é para ignorar o mundo, tá? Mas sim para não alimentar aquilo que você não quer ver multiplicando. E, gente, tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é assim, ó, tudo o que eu foco... Oh, peraí, escrevi errado. Eu foco, cresce. Isso aqui é muito verdade. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava querendo bater 100 mil no canal de shorts, eu escrevi, eu quero 100 mil seguidores no canal de shorts. E aí, eu dei foco naquilo. Eu quero. Eu produzi 1, 2, 3 vídeos que viralizaram em um mês e o canal de 70 mil foi para 100 mil. O canal que estava parado lá. Quando eu falo assim, ó, eu quero que o meu Instagram cresça, eu foco no Instagram. Uma semana. Bum! 200 mil seguidores a mais. Eu quero que o meu investimento em ouro cresça. Bum! O investimento em ouro. Então anota, porque tudo que você foca, você faz crescer e principalmente esse é o terceiro passo, o terceiro ensinamento que esse evangelho vai falar para você. Agora, o quarto passo, ele pede para que você desenvolva discernimento. Então, assim, nem toda narrativa espiritual é libertadora. É isso que ele vai falar. Então, vai falar que vai ter um monte de gente falando um monte de baboseira espiritual e que isso não necessariamente é libertador. Algumas dessas versões, elas são apenas sofisticações da exata mesma prisão que você já está. Então, não é para você sair se ludibriando por qualquer filosofia ou qualquer bobeira espiritual que você ouvir. E aí eu tenho uma fofoca. Vai! Fofocas intergalácticas. Fofoca espiritual para contar para vocês sobre esse negócio das narrativas espirituais que são libertadoras. Tem uma amiga minha, muito amiga, que ela, coitada, ela fica nesse processo de, eu tô me encontrando, eu tô me procurando, eu tô melhorando, eu tô espiritualmente evoluindo, e ela sempre repetindo isso como se fosse um mantra, como se fosse um loop infinito. E aí ela se enfia em 450 mil coisas espirituais ao mesmo tempo, ela gasta muito dinheiro com isso, tipo assim, ela é muito bem sucedida, ela trabalha numa empresa grande, ela ganha muito dinheiro, ela deve ganhar fácil uns 25 mil reais por mês. Fácil. E aí, fácil não, né? Que é óbvio, é o merecimento dela, mas eu digo assim, que o salário dela deve ser mais ou menos esse. E aí, gente, ela deve gastar também fácil uns 15 mil com essas bobeiras espirituais. E cada semana diferente, ela me fala de uma bobeira espiritual diferente. Um dia eu chamei ela e falei assim, amiga, até quando você vai achar que você está se encontrando nessas coisas e continuar perdida? Porque eram uns negócios, gente, que eu falava, meu Deus, como que uma pessoa inteligente, porque é inteligente, sabe? Tem faculdade, tem mestrado, tem pós-graduação, fala línguas. Como é que uma pessoa inteligente dessas consegue se ludibriar, né? Se deixar enganar tão facilmente por essas coisas bobeiras? Teve um negócio que ela me falou, gente, que eu quase bati na cara dela. Eu não sei se ela dividiu comigo porque ela achou muito incrível, ou se era algum tipo de pirâmide financeira, ela queria que eu participasse também. Ela falou que era um potinho, vai. Deixa eu pegar aqui. Tem algum potinho aqui? Eu tenho o meu potinho do remédio da homeopatia. Ela falou que é um potinho assim, só que o vidro era transparente. Que você comprava, daí você pagava. Eu vou atrás descascando, para variar, né? Você comprava, daí você pagava. Aí esse potinho vinha uma água com cor e cheiro. Não lembro o nome. Aí, por exemplo, você pagava, sei, muito dinheiro, gente, tô falando um negócio caro. Pagava, daí vinha o potinho. Então, por exemplo, assim, se vinha o potinho marrom com cheiro de bosta, esse potinho marrom com cheiro de bosta e a cor marrom é o que você é. Você é da cor marrom e você cheira a bosta. Era nesse nível. Aí era assim, que o potinho que saiu para mim foi o potinho verde com o líquido verde. E o líquido verde, porque é o que nós somos isso. Então, esse líquido, ele vai. Olha, gente, era um negócio que eu não sei explicar para vocês o que era. Mas ela falou que era um desses negócios lá de busca espiritual que ela estava fazendo, ela me mandou o Instagram.
eu entrei no Instagram, eu não consegui entender o que era aquilo. Sabe assim? Uns esquema bem louco mesmo. Não consegui entender o que era aquilo. E aí, não consegui entender, entrei no site, vi que o negócio era muito caro, e aí eu entendi por que ela estava tão perdida. Porque ela estava tentando procurar a autoridade espiritual do lado de fora. Então, esse texto vai falar como quarta dica, ou quarto passo ali, justamente isso. Vai falar assim: olha, tenha discernimento, criatura. Nem toda narrativa espiritual é libertadora. Algumas são, tipo, versões sofisticadas da mesma prisão. E era mesmo, ali no caso era, viu? E, gente, você pensa que parou? Não parou. Assim, deu uma diminuída na vida dela. Depois que eu dei esse tapão na cara dela, eu falei: para com essa merda, meu. Você tá gastando dinheiro, você tem conta para pagar, você tem vida, você precisa se divertir com o seu dinheiro. Não é só ficar pagando conta e sendo essa bobeiraiada toda que você é. Cada semana diferente, ela ia num retiro diferente e era enganada por um idiota diferente. Sabe o que é o problema? Essa história que eu tô contando não é só sobre a minha amiga, mas sim sobre muita gente que vive assim, que é enganado o tempo todo por essas narrativas, né? E, por último, esse texto vai falar assim, ó, essa simulação toda que vocês estão vivendo, essa Matrix, ela não é um erro cósmico. Você está aqui porque você deu o consentimento, então pare de consentir. E ela vai falar que tudo está exatamente como deveria estar, que não tem injustiça. Não existe injustiça, mas sim que as pessoas elas aceitam as coisas. E aí, esses anjos, eles caíram aqui na Terra, eles escolheram ficar aqui nesse nível de matéria, e por isso eles acabaram ficando presos aqui. Eles gostam desse jogo, eles curtem enganar as pessoas, sabe assim? Eles gostam dessa ilusão de domínio. E aí, gente, voltando lá para aquela história do Morfeu e do Neo, que eu estava falando para vocês do Matrix, que eu também consegui fazer um paralelo aqui nesse finalzinho, que é um paralelo sensacional, porque não sei se vocês lembram daquela cena mais icônica de todas de Matrix, que é quando o Morpheus vai mostrar para o Neo o que é a Matrix. Aí ele olha bem para o Neo e fala assim: ó, a Matrix é o mundo que foi colocado diante dos seus olhos para esconder a verdade. Aí ele senta no sofá, olha bem nos olhos do Neo e fala assim: que você é um escravo, como todo mundo. Você nasceu em cativeiro, você nasceu em uma prisão que você não pode nem ver, nem cheirar ou nem tocar, porque é uma prisão que está dentro da sua mente. Gente, quando ele fala isso, ele não está falando que máquinas malignas estão aprisionando todo mundo. Não. Isso aqui é muito mais profundo, isso aqui está falando de consciência, né? Ele revela para o Neo que a Matrix não é um sistema tecnológico, mas sim é uma construção da realidade, ou seja, uma construção perceptiva, que é um filtro que foi colocado entre você e a realidade. E é exatamente por isso que essa fala do filme de Matrix ela é tão icônica, ela é tão relevante, porque ela não está falando só do filme, ela não está falando de máquinas, ela não está falando de um programa de computador, ela está falando da mente, né? Está falando da nossa mente, que a nossa mente funciona desse jeito que nós somos prisioneiros dela. Então, é exatamente igual a esse evangelho. Inclusive, eu acredito, tá, que o criador de Matrix deve ter sim se inspirado nesse evangelho dos anjos caídos para poder escrever a série, né, a trilogia e os filmes todos, porque a gente está falando de um texto que fala de neurociência pura, pura e simples. Só que é um texto, gente, que foi escrito há mais de 3.000 anos. E ele já falava sobre coisas que só agora a gente está conseguindo comprovar, conseguindo observar em laboratório. Então, isso para mim é um imenso mistério. Como é que esses seres, essas pessoas do passado sabiam disso e nós não sabemos? Tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa errada com a história mesmo da humanidade, até com o próprio desenvolvimento filosófico, desenvolvimento do conhecimento da humanidade. Como é que faz sentido os nossos antepassados saberem mais sobre a consciência do que a gente sabe hoje? Bom, aí outros textos vão explicar isso, né? Que houve um apagamento da memória e que a humanidade é resetada de tempos em tempos. Então, vocês percebem por que esses textos são proibidos? Porque vai falar isso para as pessoas surtam. Elas não conseguem entender o básico, elas não conseguem entender, por exemplo, que esse canal aqui não é um canal de conspiração, que é um canal que desvenda e expõe as conspirações erradas. Não conseguem entender o básico.
Quem dirá entender, por exemplo, um assunto tão complexo desse aqui, que fala que todo mundo tem um pouco do universo dentro, que todo mundo tem a capacidade de manipular a própria realidade, que o cérebro é um portal da consciência. Quem é que vai entender esse nível de informação que eu estou passando aqui para vocês? Ninguém. Então a sociedade inteira tá assim, ó, igual mostra essa foto aqui, ó, né? Ligada a uma imensa tela que reflete todas as coisas, todos os dias, o tempo todo, em loop infinito. Aqui nessa tela está escrito: consuma, obedeça, não pense, obedeça. E hoje a gente tem, além das telas de televisão, que antigamente a gente precisava estar em casa para assistir televisão, a gente precisava sentar na frente do da televisão, sentar no sofá, pegar o controle remoto e ligar a televisão. Hoje em dia a gente não precisa mais, gente. Hoje em dia isso está na mão de todo mundo o tempo todo, 24 horas por dia, consumindo informação, fornecendo informação, ali, pegando tudo que você fala, tudo que você pensa. Às vezes eu tenho, inclusive, a noção, e eu acho, que o celular, inclusive, escuta o que eu penso. Porque às vezes eu nem verbalizo alguma coisa, eu só penso e isso aparece como propaganda para mim. Então, eu quis trazer esse assunto aqui desse evangelho proibido para vocês, porque eu achei, obviamente, de extrema relevância, extrema importância, até para o desenvolvimento da consciência, né, para a expansão da consciência de vocês que são meus seguidores e que consomem aqui todos os dias conteúdo aqui nesse canal, e também trazer um assunto que é extremamente misterioso, né? Como é que pode a consciência dos nossos antepassados ser mais elevada e mais conectada com a realidade do que a nossa? Onde foi exatamente que a gente se perdeu? Né? O que trouxe a gente até aqui? Será que foram os anjos caídos mesmo? Fica essa pergunta aí. Bom, eu vou deixando vocês aí com a dúvida. Quero saber aí as opiniões e os comentários de vocês aqui embaixo nos comentários. E eu vejo vocês a qualquer momento, a qualquer hora, aqui neste canal com mais lives. Também não deixem de passar lá no site. Tá uma gracinha, gente. Ficou muito bonitinho. Vai lá ver. Vai lá ver que vocês vão ver o que eu tô falando. Um beijo para vocês e eu vejo vocês então nas nossas próximas lives. Bye!